Padre Pio jejuava de forma que poucos conseguiam compreender. Não era apenas abstinência de alimento, era uma ciência espiritual milenar que ele dominava completamente. E existe um segredo nessa prática que ele revelou apenas para seus discípulos mais próximos. Um segredo que envolve exatamente 72 horas de jejum. 72 horas que separam o comum do extraordinário, o natural do sobrenatural, a oração comum do milagre manifesto. Se você já jejuou e sentiu que nada aconteceu, se já tentou essa prática e desistiu porque parecia não funcionar, preste muita atenção agora. Porque o que você está prestes a descobrir vai transformar completamente sua compreensão sobre o poder do jejum. Pare tudo o que está fazendo. Silencie as notificações. Afaste as distrações. Porque nos próximos minutos você vai entender por que seus jejuns anteriores talvez não tenham alcançado o potencial máximo que Deus preparou para essa prática sagrada. Padre Pio costumava dizer algo que perturbava até seus confessores. Ele dizia que o jejum verdadeiro começa exatamente quando a maioria das pessoas desiste. Quando seu corpo grita por alimento, quando sua mente inventa 1000 desculpas, quando parece impossível continuar, é exatamente ali que a transformação espiritual realmente se inicia. E existe uma razão profunda, enraizada tanto na tradição bíblica quanto nos mistérios do corpo humano, que explica por que 72 horas são o portal para manifestações sobrenaturais. Nas Escrituras sagradas, encontramos o número 3 repetidamente como símbolo de completude divina. Cristo ressuscitou ao 3º dia. Jonas permaneceu 3 dias no ventre do grande peixe. O templo seria reconstruído em 3 dias. Mas por que 3 dias? Por que não 2 ou 4? A resposta está tanto no plano espiritual quanto no plano físico da criação de Deus. Quando você inicia um jejum, as primeiras 24 horas são uma batalha principalmente física. Seu corpo, acostumado com a rotina alimentar, entra em protesto. A fome parece insuportável. A mente cria imagens vívidas de comida. Você sente fraqueza, irritação, desconforto. A maioria das pessoas que jejuam param exatamente aqui. Pensam que já fizeram sua parte. Acreditam que um dia de jejum já é suficiente. Mas Padre Pio sabia que essas primeiras 24 horas são apenas a purificação inicial. É como limpar a superfície de um espelho muito sujo. Você removeu a primeira camada de sujeira, mas o espelho ainda não reflete com clareza. Padre Pio jejuava durante a quaresma de forma tão intensa que seus irmãos capuchinhos ficavam preocupados com sua saúde. Ele chegava a passar semanas inteiras alimentando-se apenas da Eucaristia. E nos momentos finais desses jejuns prolongados, ele recebia visões celestiais, revelações divinas e manifestava curas que a medicina não conseguia explicar. Entre as 24 e as 48 horas de jejum, algo extraordinário começa a acontecer. Seu corpo entra em um estado chamado cetose. A ciência moderna descobriu isso recentemente, mas os místicos católicos conheciam essa transformação há séculos. Nesse estado, seu corpo para de buscar energia nos alimentos e começa a consumir suas próprias reservas. É uma morte simbólica. Você está literalmente consumindo a si mesmo, queimando aquilo que é antigo, que está armazenado, que precisa ser purificado. E não é apenas uma transformação física. Algo profundamente espiritual acontece simultaneamente. Seus pensamentos começam a clarear. As preocupações mundanas perdem força. A voz de Deus, antes abafada pelo barulho da rotina e dos desejos carnais, começa a se tornar audível. Santa Teresa de Ávila descrevia exatamente essa experiência. Ela dizia que após o 2º dia de jejum, era como se um véu caísse de seus olhos espirituais.
Padre Pio confirmava isso repetidamente. Ele orientava seus dirigidos espirituais a não desistirem no segundo dia, pois era exatamente quando estavam prestes a cruzar um limiar sagrado. Mas é nas 72 horas que o verdadeiro milagre se manifesta. Por que exatamente nesse momento? Porque ao terceiro dia completo de jejum, 3 transformações simultâneas atingem seu ápice. Primeiro, a transformação física está completa. Seu corpo entrou totalmente em estado de purificação profunda, queimando toxinas acumuladas, renovando células, ativando processos de cura que normalmente permanecem dormentes. Segundo, a transformação mental alcançou novo patamar. Sua mente está clara, focada, livre das obsessões e ansiedades que normalmente a dominam. E terceiro, a mais importante, a transformação espiritual está madura. Sua alma, jejuando junto com o corpo, alcançou um estado de receptividade extraordinária. É como se você tivesse criado espaço interno para que o Espírito Santo se mova sem obstáculos. Padre Pio explicava isso de forma simples, mas profunda. Ele dizia que o ser humano é como um recipiente. Quando está cheio de comida, cheio de desejos, cheio de distrações, não há espaço para que Deus derrame suas graças extraordinárias. Mas quando você esvazia esse recipiente através do jejum prolongado, Deus pode enchê-lo com bênçãos que antes não cabiam. Existem testemunhos documentados de pessoas que seguiram exatamente essa orientação de Padre Pio. Uma mulher na Itália, mãe de um filho com doença grave, jejuou durante 72 horas exatas, pedindo a intercessão de Padre Pio. No terceiro dia, exatamente quando completou as 72 horas, o médico a chamou perplexo. Os exames do filho mostravam uma melhora inexplicável. Coincidência? Não para quem entende a ciência espiritual do jejum. Um homem atormentado por vícios que destruíam sua família tentou de tudo. Tratamentos, terapias, promessas, nada funcionava. Até que um padre lhe orientou a fazer um jejum de 3 dias completos, 72 horas, com água apenas, em honra dos 3 dias que Cristo passou no sepulcro. Ele obedeceu. E no momento exato em que completou as 72 horas, sentiu algo quebrar dentro dele. Uma corrente invisível que o prendia se rompeu. O desejo obsessivo pelo vício simplesmente desapareceu. Anos depois, ele continua livre, testemunhando que foi o jejum de 72 horas que abriu a porta para sua libertação. Mas atenção, isso não é magia. Não é uma fórmula automática. Padre Pio sempre alertava sobre isso. O jejum de 72 horas não funciona quando feito com orgulho espiritual, quando feito para impressionar, outros quando feito como barganha com Deus. Tem que ser feito com humildade profunda, com intenção pura, acompanhado de oração constante. Padre Pio jejuava não para exibir santidade, mas para se unir ao sofrimento redentor de Cristo. Ele via o jejum como participação no sacrifício da cruz. Quando você jejua verdadeiramente, você está dizendo a Deus que o ama mais do que ama a comida, mais do que ama o conforto, mais do que ama sua própria vontade. E Deus responde a esse amor de forma poderosa. Se você está enfrentando uma situação impossível agora, se há um milagre que você precisa em sua vida, se existe uma libertação espiritual que você tanto busca, considere seriamente fazer um jejum de 72 horas, seguindo as orientações de Padre Pio. Mas como fazer isso de forma correta e segura? Primeiro, consulte um médico se você tem condições de saúde que exigem alimentação regular. Deus não pede jejuns que destruam sua saúde. Segundo, escolha um período de 3 dias onde você possa se dedicar também à oração intensificada.
Não adianta jejuar 72 horas e passar esse tempo assistindo televisão ou distraído com redes sociais. Padre Pio jejuava enquanto rezava o terço repetidamente, enquanto meditava na palavra de Deus, enquanto participava da Santa Missa. Terceiro, estabeleça uma intenção clara e poderosa para seu jejum. Por qual milagre você está jejuando? Pela conversão de alguém? Pela cura de uma doença? Pela libertação de um vício? Pela solução de um problema? Impossível! Escreva essa intenção e a mantenha diante de você durante as 72 horas. Quarto, beba água. Padre Pio permitia água durante seus jejuns. A Bíblia menciona jejuns apenas de alimento, não de líquidos. Mantenha-se hidratado. E quinto, quebre o jejum com sabedoria. Após 72 horas, seu sistema digestivo está sensível. Não coma alimentos pesados imediatamente. Comece com frutas leves, sopas, alimentos simples. Existe algo que acontece no final das 72 horas que poucos falam. Uma sensação espiritual única. Pessoas que completaram esse jejum descrevem um momento específico onde sentem uma presença divina de forma inconfundível. Não é imaginação. Não é apenas fome ou cansaço, é uma experiência real de proximidade com Deus que marca a alma permanentemente. Santa Catarina de Sena experimentou isso repetidamente. Ela chegou a passar períodos tão longos em jejum que sobrevivia apenas da Eucaristia. E durante esses jejuns prolongados, recebia visões místicas, conversas diretas com Cristo, revelações sobre mistérios divinos. Padre Pio tinha experiências semelhantes. Ele via anjos, conversava com almas do purgatório, recebia mensagens celestiais, tudo intensificado durante seus períodos de jejum profundo. Você não precisa ter visões ou experiências místicas extraordinárias para que o jejum de 72 horas seja eficaz. O milagre pode se manifestar de formas muito práticas. Uma porta que se abre no trabalho, uma reconciliação familiar, impossível que acontece, uma cura que os médicos não esperavam, um livramento de um perigo que você nem sabia que estava correndo. A diferença entre um jejum comum e o jejum de 72 horas que Padre Pio ensinava está na completude da transformação. Jejuns curtos são valiosos, sim. Um dia de jejum tem seu mérito, mas 72 horas permitem que a graça de Deus trabalhe em camadas mais profundas da sua alma. É como cavar um poço. Você pode cavar raso e encontrar um pouco de água, mas se cavar mais fundo, alcança lençóis freáticos abundantes que nunca secam. O jejum de 72 horas cava fundo na sua vida espiritual, alcançando lugares que jejuns superficiais não atingem. Padre Pio explicava que nesse tempo específico, 72 horas, você passa pela morte simbólica e pela ressurreição espiritual, assim como Cristo. Você morre para seus desejos egoístas e ressuscita em nova vida espiritual. E é nessa ressurreição que os milagres se manifestam. Quantas pessoas estão assistindo agora e já tentaram jejuar, mas desistiram no primeiro dia? Quantos acharam que 24 horas eram suficientes e ficaram frustrados quando o milagre não veio? A verdade é que você parou exatamente antes do momento crucial. É como plantar uma semente, regar por um dia e desistir antes que ela germine. Padre Pio via isso constantemente. Pessoas que buscavam milagres, mas não tinham a perseverança necessária para jejuar o tempo completo que permitiria a manifestação desses milagres. E então ficavam questionando por que Deus não respondia suas orações, quando, na verdade, elas mesmas interromperam o processo antes que pudesse se completar. Se você sente no coração agora um chamado para fazer esse jejum de 72 horas, não ignore. Pode ser o Espírito Santo tocando sua alma, convidando você para uma experiência que vai mudar sua vida. Mas prepare-se adequadamente.
Escolha 3 dias onde você possa se dedicar não apenas ao jejum de alimento, mas ao jejum de tantas outras coisas. Padre Pio jejuava de críticas durante esses períodos, jejuava de palavras negativas, jejuava de julgamentos, jejuava de reclamações. Ele entendia que o jejum verdadeiro envolve não apenas a boca que não come, mas também a boca que não fala maldades, os olhos que não veem pornografia, os ouvidos que não escutam fofocas, as mãos que não fazem o mal. Um jejum completo de 72 horas engloba o ser humano inteiro. E quando você se entrega dessa forma total a Deus, Ele responde de forma total também. Os milagres que se manifestam após 72 horas de jejum não são coincidências. São respostas diretas de um Deus que vê seu sacrifício, que valoriza sua fé demonstrada em ação, que honra sua busca sincera por sua presença. Há algo poderoso no ato de negar ao corpo aquilo que ele mais deseja, por amor a Deus. É um ato de adoração profundo. É dizer com suas ações, não apenas com suas palavras, que Deus é mais importante que tudo. Comentários agora, por favor. Você já fez algum jejum prolongado? Já experimentou as 72 horas que Padre Pio ensinava? Compartilhe sua experiência, porque isso pode fortalecer a fé de outras pessoas que estão lendo. E se você nunca fez, está disposto a tentar? Deixe nos comentários se você sente esse chamado. A comunidade de oração que se forma aqui é poderosa. Quando vemos uns aos outros testemunhando, nossa própria fé se fortalece. E dê um like neste vídeo se você está compreendendo a profundidade do que está sendo revelado aqui. Esse conhecimento precisa chegar a mais pessoas. Quantas almas estão buscando milagres, mas não conhecem essa ciência espiritual do jejum de 72 horas? Compartilhe para que elas também descubram. Existe outro aspecto que Padre Pio revelou sobre o jejum de 72 horas e que vai impactar você profundamente. Ele dizia que durante essas 72 horas, não apenas você se aproxima de Deus, mas os demônios se afastam. As forças espirituais malignas e o que atacam sua vida não suportam o jejum verdadeiro acompanhado de oração. Cristo mesmo ensinou isso aos apóstolos quando eles não conseguiram expulsar um demônio. Ele disse claramente que aquele tipo de demônio só sai com oração e jejum. Não apenas oração, não apenas jejum, mas os dois juntos, unidos, formando uma arma espiritual devastadora contra as trevas. E o jejum de 72 horas cria um campo espiritual ao seu redor que os demônios não conseguem penetrar. Padre Pio experimentou isso de forma dramática. Durante seus jejuns prolongados, ele era atacado fisicamente por demônios. Eles apareciam visivelmente, o espancavam, tentavam fazê-lo desistir. Mas quanto mais ele jejuava, mais forte espiritualmente se tornava, até que os demônios fugiam derrotados, gritando que não podiam suportar sua santidade. Você não vai enfrentar manifestações demoníacas visíveis como o Padre Pio enfrentou. Deus permitia isso a ele por razões específicas relacionadas à sua missão. Mas você vai notar algo. Durante as 72 horas de jejum, tentações que normalmente dominam você começam a perder força. Vícios que pareciam impossíveis de vencer ficam mais fracos. Pensamentos obsessivos que atormentavam sua mente se acalmam. Isso não é psicológico apenas, é espiritual. Você está quebrando cadeias invisíveis que o prendiam. E após as 72 horas, muitas dessas cadeias permanecem quebradas permanentemente. Testemunhos confirmam isso repetidamente. Pessoas libertas de vícios, de décadas após um único jejum de 72 horas bem feito. Casamentos restaurados quando os cônjuges jejuaram juntos por 3 dias. Filhos rebeldes que voltaram para casa exatamente após os pais completarem 72 horas de jejum intercedendo por eles. Coincidência?
Não. Manifestação clara da graça de Deus, respondendo ao sacrifício do jejum. Mas há um último segredo sobre as 72 horas que Padre Pio guardava com especial cuidado. Ele revelava apenas para almas que demonstravam seriedade espiritual genuína. É sobre o momento exato de quebrar o jejum. As 72 horas se completam. Você resistiu, orou, se esvaziou, criou espaço para Deus. E agora, no momento de quebrar o jejum, Padre Pio orientava a fazer isso com a Eucaristia. Se possível, termine suas 72 horas participando da Santa Missa e recebendo Jesus na comunhão. Quebre seu jejum alimentando-se do corpo de Cristo. A simbologia é perfeita. Você jejuou de alimento terreno por 72 horas para se alimentar do pão do céu. Você morreu para si mesmo para ressuscitar em Cristo. E quando você recebe a Eucaristia após 72 horas de jejum, algo extraordinário acontece. Seu corpo, altamente sensível após o jejum prolongado, recebe Jesus de uma forma mais profunda. Suas células famintas absorvem não apenas o pão consagrado, mas a presença real de Cristo de maneira intensificada. Santa Faustina descreveu isso em seu diário. Após jejuns prolongados, quando recebia a comunhão, ela experimentava êxtases místicos. Padre Pio às vezes ficava imóvel durante horas após receber a Eucaristia, totalmente absorto na presença de Cristo dentro dele. Você pode não ter experiências místicas visíveis, mas algo real acontece quando você quebra um jejum de 72 horas com a Sagrada Comunhão. É o ápice do sacrifício se encontrando com o ápice da graça. E é frequentemente nesse momento exato que os milagres se manifestam de forma mais clara. Pessoas relatam ter certeza interior súbita de que suas orações foram atendidas. Uma paz inexplicável que invade o coração confirmando que Deus agiu. Uma transformação instantânea em situações que pareciam perdidas. Isso não é fantasia espiritual, é a realidade de como Deus age quando encontra corações verdadeiramente dispostos a se esvaziar por amor a Ele. Agora você entende por que Padre Pio enfatizava tanto as 72 horas? Por que esse número específico aparece repetidamente nos testemunhos dos santos? Porque a Igreja sempre valorizou os jejuns de 3 dias. É uma ciência espiritual comprovada por séculos de experiência mística e está disponível para você. Não é exclusividade de santos canonizados. Não é apenas para religiosos consagrados. É para todo católico que deseja experimentar o poder de Deus de forma mais profunda. Mas requer decisão, requer coragem, requer fé. 72 horas podem parecer impossíveis quando você olha do início. Mas milhões de católicos ao longo da história fizeram isso. Se eles conseguiram, você também consegue. Com a graça de Deus, com determinação, com um propósito claro, essas 72 horas podem ser o divisor de águas em sua vida espiritual. O momento onde o impossível se torna possível. Onde o milagre que você busca finalmente se manifesta. Deixe nos comentários agora se você vai aceitar esse desafio. Diga quando você vai começar seu jejum de 72 horas. Compartilhe para que outras pessoas também conheçam esse segredo poderoso que Padre Pio revelou. E quando você completar suas 72 horas, volte aqui e testemunhe o que Deus fez. Seus testemunhos fortalecem toda a nossa comunidade de fé. Você não está sozinho nessa jornada. Milhares de pessoas ao redor do mundo estão jejuando agora mesmo, buscando milagres, abrindo espaço para Deus agir. Una-se a eles. E que Padre Pio, que dominou essa ciência espiritual do jejum, interceda por você durante essas 72 horas que podem transformar tudo. Que a Virgem Maria,
que jejuava e orava constantemente, te fortaleça quando a fome apertar, que o Espírito Santo te guie em cada hora desse sacrifício de amor, e que ao final das 72 horas você testemunhe pessoalmente porque Padre Pio guardava esse ensinamento como um dos segredos mais poderosos da vida espiritual. O milagre está mais perto do que você imagina. Está a exatamente 72 horas de distância. Você tem coragem de percorrer esse caminho?